Então, sabe aquelas baterias basiconas que tu sempre usa? Então, eu aposto que tu não faz ideia de como essa parada é feita. Tem umas coisas bem da hora que dá pra descobrir se tu for dissecar essas coisas. Bom, basicamente essas pilhas são feitas a partir de uma reação química, obviamente, mas o legal mesmo é como isso é feito. Em 1800, quando foi inventada a pilha por Alessandro Volta, que é esse cara aqui, ele começou todo empilhando um monte de discos de cobre e zinco de maneira alternada e badabim badabum, e criou a pilha. Também está diretamente relacionada ao desenvolvimento da teoria eletromagnética e da própria química, já que o entendimento do comportamento do elétron é essencial para formular os conceitos modernos de corrente elétrica e ligação química. Caramba. Brabo. Bom, a gente sabe que na vida tudo tem pilha. Mentira, nem tudo tem pilha. Celular, controle remoto, essas paradas. Mas a eletroquímica também é útil na galvanização. E como eu tenho certeza de que você não tem ideia do que é isso, com uma rápida pesquisa no Google você descobre que basicamente revestem um metal com uma camada de zinco e isso meio que impede a oxidação. Então se por algum motivo tu trabalha em uma empresa de indústria de trabalho braçal, agradeça esse cara. Mas você deve estar se perguntando como isso funciona. Então, basicamente, eletroquímica é uma forma de produção de energia limpa e é um dos ramos da físico-química que estuda as reações que envolvem transferência de elétrons para transformação de energia química em energia elétrica e vice-versa. E eu não pesquisei isso no Wikipedia. Isso significa que ele estuda a oxirredução, ou redox, para simplificar. Então, uma reação química gera energia. Bem simples, não? Não. Isso porque dá para fazer o processo inverso, que é basicamente usar a corrente elétrica para produzir as reações químicas, só que não espontâneas. Porque antes elas eram espontâneas, obviamente. E isso se chama eletrólise. Mas o processo ocorre da seguinte forma. Se você é burro e não entendeu nada dessa imagem, tá tudo bem, porque eu também não entendi. Você achou que ia explicar, não é? Pois é. Não vou. Tô zoando, eu vou explicar. Basicamente, na química, um elemento químico como o zinco, por exemplo, pode sofrer uma redução de elétrons. E essa reação gera energia, e esse processo se chama oxidação. E com aquele fiozinho na imagem, os elétrons vão para o eletrodo da direita, e ele fica eletricamente negativo, e sofre uma redução. E com isso a gente pode começar com as pilhas. Mas não aquelas pilhas, as normais, mas a reação química que está produzindo a corrente elétrica. Os eletrodos precisam ficar mergulhados no seu próprio sal, que é a parte líquida da imagem. Então, um eletrodo de zinco vai ficar mergulhado em um sal de zinco, o eletrodo de cobre vai ficar mergulhado num sal de cobre. No caso, uma solução de sal. Então, se a gente pensar que existem metais que perdem elétrons mais facilmente que outros, a gente pode concluir que quando colocamos zinco na solução de sal, de zinco, ele vai perder mais elétrons que o cobre, por exemplo. Então ele vai oxidar e começar a corroer e perder massa. Enquanto o cobre vai receber esses elétrons de zinco e vai sofrer aquilo que chamamos de redução, mas de redução isso não tem nada, porque o cobre na verdade começa a engordar, aumentar de tamanho. Tá, ele sofre sim uma redução, porque tecnicamente ele fica eletricamente negativo, mas a gente pode deixar isso pra lá. E isso acontece porque o cobre se enche de elétrons e a solução de sal do cobre começa a ficar sólida e se grudar no cobre. E a gente pode dizer que o cobre ficou obeso de tanto comer elétrons. Então se você não quer virar uma bateria, não come elétrons. Bom, basicamente isso que acontece na eletroquímica. Não foi difícil entender. Bateria, 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 bateria,